vai tomar aí quando ele for emitido, quanto à movimentação e rotação do fluido e quanto à capacidade dele de ser compressivo. Uhum. Aí, a partir daí, eu vou definir qual dessas duas descrições aí eu vou colocar para cada movimento dele. Só que, quando você falou aí, a análise de partícula e de volume, essa geometria eu tenho que analisar ela, né? Como se eu tivesse com aquele carro ali no túnel de vento, que ele cria aquele vórtice ali atrás. Tem a ver isso aí? Essa é a minha dúvida. O que acontece? Tudo que eu faço na descrição lagrangiana, eu faço na descrição euleriana. Sim. Então, eu vou ter escoamento laminar na lagrangiana, laminar na euleriana. Na verdade, esses dois métodos, eles são métodos matemáticos de análise. Sim. Não de caracterização do escoamento. Eu posso escolher analisar o meu escoamento laminar pela lagrangiana ou pela euleriana. Tá? É claro que quando você faz uma descrição lagrangiana, o seu objetivo é a análise da partícula. Então, você pode estar fazendo uma análise de dispersão da partícula, você quer acompanhar qual que é o comportamento das partículas. Entendi. Quando você faz uma descrição euleriana, não. Aqui eu já estou interessado em um volume de controle. Na nossa disciplina, tudo que a gente vai fazer, que a gente vai estudar aqui, é o tempo todo uma descrição euleriana, porque eu não estou interessado em cada partícula que entra dentro da bomba, o que acontece com ela dentro da bomba e como aquela partícula sai da bomba. Não é isso. Até porque, se você for matematizar isso num software, vai ficar uns 10 anos calculando isso aí, partícula por partícula. E com que objetivo? O que eu vou obter? Porque tudo é uma questão do interesse, né? Do que a gente quer obter. Uhum. Quando a gente faz o cálculo de uma bomba, o que a gente está interessado é qual a pressão que aquele fluido vai entrar na bomba, qual a pressão que aquele fluido vai deixar a bomba, quanto de energia está sendo transmitida para aquele conjunto, né, de fluido ao passar pela bomba. Então, sabe, a gente está interessado mais na visão macro do que na visão micro. Sim. Então, a gente está muito mais interessado numa descrição euleriana do que, no nosso curso, do que uma descrição lagrangiana. Tá entendido, gente? Aqui a gente não tinha gravado, aqui é a questão da maratona. Se eu acompanho uma pessoa só, né, e a trajetória dela é uma descrição lagrangiana. Se eu delimito uma região e eu analiso como que os competidores entram, como que eles saem, né? E eu faço um balanço nessa região, então a minha observação, esse aqui é um olho, tá? A minha observação é nessa região, a gente pode chamar de volume de controle, a gente está fazendo uma análise euleriana. Entendido, gente? Essa explicação sua foi boa. Você fez eu entender uma coisa que eu sempre via e que eu não entendia em relação à análise aí lagrangiana aí. A gente vê que o tratamento, toda a análise que foi desenvolvida, ela foi desenvolvida primeiro de forma lagrangiana, analisando por partícula, tá? E aí depois transformou-se a teoria para euleriana. Aí a gente vai entrar o teorema da transformada de Reynolds. Mas isso é para a próxima sprint. Então aqui, ó, o que é linha de corrente? Então, quando você pega a tangente dos vetores velocidades,
É uma linha tangente aos vetores velocidade de diferentes partículas no mesmo instante. Galera, se vocês fossem representar por algo no cotidiano de vocês, o que estaria sendo descrito nesse parágrafo aqui? Esse parágrafo aqui está descrevendo uma o quê? O que vocês acham? Esses elementos. Não, uma coisa mais cotidiana. Eu tô... Uma curva? Não. Isso daqui, ó, é uma fotografia. Eu tiro uma foto do escoamento. Percebam? Eu quero saber o comportamento de diferentes partículas no mesmo instante. Isso é uma foto. Então, a linha de corrente, ela me dá uma fotografia do comportamento do fluido naquele instante. Eu não vou ver T1, T2, T3. Eu não vou ver com o passar do tempo. Eu estou vendo naquele instante de tempo. E aí é muito interessante que quanto mais próximas as linhas de corrente, a distância entre elas indica a velocidade do fluido. Tá? Então, que a gente percebe que aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo que a distância é maior? A velocidade é menor, ó. Então, a gente percebe que aqui eu tenho uma velocidade, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Que é a mesma lá da primeira. Ok? Então, é o que está descrito aqui, ó. Aqui, a distância é maior, está mais lento. Aqui, a distância entre as linhas é menor, está mais rápido. E aqui voltou a ficar lento. Dúvida, gente? Sobre linha de corrente? Essa última parte eu não entendi muito bem, não. Se você puder explicar, por favor. Quando as linhas estão mais próximas, tá? Aqui eu posso te explicar por que aqui é mais rápido. As linhas representam isso, tá? Eu acho que o porquê mais rápido ou mais lento, eu acho que isso que falhou. Por quê? Aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente vai ver mais para frente, mas é a questão da continuidade. Equação da continuidade. A vazão em 1 tem que ser igual à vazão em 2, que é essa região aqui, ó, região 2, tá? Só que para a vazão ser igual, então, se eu pegar uma quantidade de fluido aqui, essa quantidade de fluido, quando você comprime aqui, quando você tem um espaço menor, para que esse volume aqui passe por aqui, ele vai ter que alongar, né? Então, a gente percebe que quando tem essa restrição, a velocidade aumenta. Depois ela volta a ter a mesma velocidade. Tem o mesmo volume. Essa esfera marrom aí literalmente é uma barreira. Então... É uma barreira. Ah, tá. Beleza. Isso aqui é uma barreira. Então, como faz a restrição, né? Você tem um aumento de velocidade nessa região aqui, para que a mesma quantidade de fluido que está aqui passe por aqui. Ela tem que acelerar, né? Aumentar a velocidade. Depois ela reduz a velocidade.
A linha de trajetória, ela já não é uma fotografia, ela seria representada por o quê? Se isso daqui é uma fotografia, esse cara é um vídeo. É um vídeo. Você vê que ela pega o lugar geométrico por uma única partícula, em instantes sucessivos. Então, a linha de trajetória, ela seria em comparação a um vídeo. Então, a linha de trajetória mostra a mesma partícula, como que é o comportamento dela. Tranquilo, gente? Esses conceitos? Responde aí. Tranquilo. Entendeu? Você está gravando essa aula aí, né? Tá, tô vendo aqui. Tô sim. Tá. Continuando, aqui é a classificação do escoamento. Ele pode ser em regime permanente ou em regime uniforme. Então, aqui já está até grifado aqui. Deixa eu mudar a cor do marca-texto. Pode ser azul clarinho. Gente, toda vez que falar regime permanente, esse termo ele se refere à questão das propriedades. Tá vendo? As propriedades aqui, ó. Não variam ao longo do tempo. Então, o regime permanente está relacionado com o tempo. Então, quando eu penso aqui nessa linha de corrente, tá, nessa fotografia, eu tenho aqui 2 instantes de tempo, 2 instantes de tempo, e a gente percebe que não há variação das propriedades. Esse daqui, a gente percebe... Peraí, professor, mas linha de corrente não é tempos diferentes? Não é linha de corrente, não é uma fotografia? É uma fotografia, né? Só que se eu ficar tirando fotografias desse sistema aqui, várias fotografias, tiro uma, tira outra, a gente vai perceber que isso daqui não vai mudar, que a velocidade nesse ponto não muda. Mas eu vou olhar só para esse ponto, não vou olhar para os 2 pontos. Então, eu percebo que as propriedades desse ponto não mudam com o tempo. Então, é escoamento permanente. Tá? Esse daqui, em compensação, eu estou abrindo essa válvula. Aqui é T mais ΔT. Eu estou abrindo essa válvula. Então, percebam que, nesse momento, a propriedade desse ponto é essa. E, nesse outro instante de tempo, a propriedade já é essa. A propriedade mudou com o tempo? Sim ou não? A propriedade desse ponto mudou com o tempo? Nesse caso aqui? Sim. Então, o regime ele é transiente. Tá? Ele muda com o tempo. Esse daqui, ó, daqui para cá, aqui não mostrou, né? Mas esse daqui, mesmo que se eu pegue o tempo t, depois eu pegue o tempo t mais ΔT, a propriedade aqui não muda, então é permanente. Tá? O regime uniforme, ele já é sempre em relação às propriedades, tá, gente?
permanecem constantes ao longo da posição. Então, olha esse caso. Posição 1, posição 2. A propriedade mudou nessas posições? Não. Então, é uniforme. Esse ponto em relação a esse, a propriedade mudou? Mudou, né? Olha aqui a velocidade do fluido, ó. Como é que mudou? Então, se mudou com relação à posição, ele é não uniforme. Não uniforme. Só que o regime é permanente. Não entendi agora. Alguém me explica, por que é regime permanente? Não entendi. A propriedade média? Oi? A propriedade média continuou constante? Não. Deixa eu escolher alguém aqui. Fala aí, André. E aí, André, como é que você tá? É a vida? André? Tá aí, meu caro? Oi? Repete a pergunta, por favor, né? Repito. Minha pergunta é o seguinte: a gente estava explicando que o regime permanente tem a ver com o tempo. O regime uniforme tem a ver com posição. Nessa figura aqui, a gente vê que na posição 1 e na posição 2, mudou a velocidade, ó, posição 1 e posição 2. Só que ele é regime, então, não uniforme, só que ele é regime permanente. Por que ele é regime permanente? Eu acho que nesse caso aí, como diminuiu o diâmetro, ele aumentou a velocidade. Então, ele manteve sei lá, o perfil de velocidade dele. Aliás, ele diminuiu o diâmetro, mas ele aumentou a velocidade. Então, ele compensou esse escoamento desse fluido. Entendi. Vamos ver isso. Eu pensei diferente aí de você, André. Hum. Para mim, aí, no caso, a velocidade e a pressão. Em um determinado ponto, ele não vai variar com o tempo. Por isso que ele é permanente. O Lucas está certo. A análise aqui, gente, a nossa análise, no caso dessas classificações de escoamento, as propriedades, a gente está falando de velocidade, aceleração, pressão, energia, todas essas grandezas, tá? Elas podem variar com o tempo ou variar com a posição. Eu preciso fazer essas análises separadamente, tá? Então, vou pegar esse primeiro caso aqui. Primeiro, eu faço a análise da posição. Com relação à posição 1 e 2, a propriedade mudou? Nesse caso aqui, a gente está analisando velocidade. A velocidade mudou com a posição? Não. Se a resposta é não, uniforme. Com o tempo, com o passar do tempo, essas propriedades aqui vão mudar com o passar do tempo? A resposta também é não. Então, ele é permanente. Aí eu vou para o outro caso. Posição 1 e posição 2. A propriedade mudou com a posição? Mudou. Então, ele é não uniforme. Essa propriedade vai mudar com o passar do tempo? A resposta é não. Então, ele é permanente. Tá? Esse caso aqui, tá? Analisando posição 1, posição 2. Posição 1,
posição 2. Aqui é tempo t, e aqui é tempo t mais delta t. A velocidade mudou com a posição? De 1 para 2 aqui, 1 para 2 aqui, mudou? Não. Sim ou não? Não. Não, né? Perceba que a velocidade em 1 é igual à velocidade em 2, e aqui embaixo a velocidade em 1 é igual à velocidade em 2. Então, ele é uniforme. Só que, com o passar do tempo, como eu abri essa válvula, tá? Aumentou a vazão, então aumentou a velocidade, a gente percebe que o uniforme ele não é permanente, o regime não é permanente, ele é transitório ou transiente, porque ele mudou com o tempo. Ok? Entenderam a diferença dos dois? Nesse caso aí, né, Norimar, a velocidade e a pressão mudam, né, com o tempo. Nesse caso aqui, Ela varia com o tempo. Essas duas grandezas aí variam com o tempo. no caso a velocidade aqui variou, a pressão a gente teria que fazer uma outra análise, né? Obviamente vazão, vai ter aumento de perda de carga, vai ter É pela nesse caso aí velocidade. que eu digo que a corrente está instável. É nesse caso aí, não é? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter variação de velocidade e aí vai ter variação de pressão. Não, eu digo no da frente ali, o que você acabou de explicar, no que está aí. Esses dois. Isso. É porque eu li num livro que ele fala que quando o regime está com esse comportamento, eles dizem que é uma corrente instável. Você fala é transitório, né? Quer Isso, dizer, o regime, esse acontecimento só vai ocorrer nesse momento, depois ele se torna permanente. Uhum. Eu tinha um regime permanente aqui, aí eu passo a ter um regime transitório ou transiente, depois eu volto a ter um regime permanente. Não é isso que você quer dizer? Isso mesmo. É isso mesmo. Até por isso que o nome do regime é transitório, né? É. Tendo essa mudança. O Alan, você perguntou da chamada. Deixa eu até fazer mais uma chamada aqui. Pronto, chamada feita. Isso é muito legal, né? Vamos lá. Classificação do escoamento. Isso daqui é bem interessante, tá? O escoamento não viscoso é aquele que a viscosidade viscosidade do fluido é zero? É isso? Não necessariamente. Não necessariamente, né? É. Escoamento não viscoso significa que o efeito da viscosidade pode ser desprezado. E esse fluido, ele é chamado de ideal ou perfeito. Quando a gente trabalha, aí é uma coisa interessante. Quando o escoamento ele é não viscoso, quando ele é não viscoso, vocês acham que... Qual que é o efeito prático disso? Na prática, o que isso provoca? Quando o escoamento é não viscoso. O que ocorre na prática? Olha, ele
Um asfalto, por exemplo, Norma? Porque, assim, o asfalto... pode falar. O asfalto ele é muito viscoso. Só que eu pensei da maneira errada. Deixa os meninos falar. A viscosidade é alta. Aqui a gente está considerando a viscosidade desprezível. Qual que vai ser o efeito disso na prática? Ele não vai ter atrito? Isso mesmo, Gustavo. Repete aí. Eu pensei que ele não tem, se ele não tem, se tem uma viscosidade desprezível, no caso a gente está desprezando o atrito, porque muitas das vezes a gente usa a viscosidade em questão de lubrificação justamente para conter o atrito, né? Foi isso que eu pensei. É isso aí. É isso aí. Quando a gente tem um escoamento não viscoso, a gente não tem perda de carga. A perda de carga é oriunda do atrito mesmo. Tá? Então, quando nós formos estudar equação de Bernoulli, essa daqui vai ser uma condição necessária. Eu tenho que ter fluido ideal para usar a equação de Bernoulli. Tá? Por quê? Eu não posso ter atrito. Ô, Norimar, Oi. você conhece motor com mancal deslizante, sem rolamento? Não. Não. Fala um pouco pra gente aí. É um tipo de motor ele não tem rolamento. Na parte que ele fica encaixado na carcaça, ele não tem rolamento. O que ele tem? Ele tem tipo uma bolsa óleo, onde o eixo ele fica em óleo sob pressão, e esse óleo ele é um anel pescador e fica circulando todo o eixo durante o funcionamento. Aí, pela sua explicação e pela explicação dessa matéria, eu imagino que o óleo a ser usado tem que ser um óleo, talvez, eu não sei, talvez pode ser um óleo não viscoso, porque tem que ser um óleo fino, nesse caso, eu acho. Na prática, todo óleo ele tem viscosidade, tá? Mesmo que seja mínima, né? Todo óleo ele vai ter viscosidade. Principalmente quando você tem movimento relativo, a gente vai ter o atrito nas paredes, isso é inevitável, tá? Quando a gente trabalha com a equação de Bernoulli, a gente trabalha com uma equação de conservação de energia, que a gente sabe pelas leis da termodinâmica, que é uma lei que não ocorre na realidade, né? Mas ela é uma boa aproximação para algumas situações. Mas da equação de Bernoulli, a gente parte para a equação da energia, que a gente já faz o cálculo já das perdas de cargas devido ao atrito e devido à viscosidade. Então, na prática, tem viscosidade. Tá? O que a gente vai ver mais aqui para frente é que eu tenho uma região. Então, imagina o escoamento aqui, tá? Escoamento chegando aqui. Esse escoamento ele vai contornar isso daqui. Ok? A gente vai ver que muito perto dessa esfera, muito próximo aqui, eu tenho atrito. Mas nessa região mais afastada eu não tenho. Então, nessa região mais afastada, eu tenho um fluido ideal. Nessa região mais próxima da esfera, eu tenho um fluido real. Isso aqui a gente chama, esse pedacinho aqui, de camada limite.
Agora, pelo que você me descreveu desse motor, ele vai trabalhar com um fluido de baixa viscosidade para reduzir o atrito. Só que eu não posso ter uma viscosidade muito baixa, porque senão eu tenho contato metal-metal, né? Então, você tem que trabalhar com a viscosidade especificada pelo fabricante. No caso, esse fluido ideal ou perfeito, ou com escoamento não viscoso, ele não existiria? Seria uma ideia... Ele... Não é que ele não existe, quer dizer... Deixa eu tentar te explicar de uma certa forma. Todo fluido tem viscosidade, tá? Isso é uma propriedade do fluido. Então, tem uma propriedade do fluido, que é a viscosidade. Todos eles vão ter. Não tem jeito. Agora, para eu considerar um fluido ideal ou um fluido real, o que importa é o efeito dessa viscosidade. Então, se o efeito que essa viscosidade provoca é desprezado, pode ser desprezado, significa que esse fluido está se comportando como um fluido ideal, ou fluido perfeito. Se não pode ser desprezado o efeito da viscosidade, esse fluido está se comportando como fluido real. No caso dele aí, Norimar, esse fluido não viscoso, ele suporta compressão, certo? Uhum. Seria o caso aquele que a Nissan desenvolveu um determinado tipo de óleo para suportar o funcionamento do câmbio CVT, onde você deveria evitar o atrito entre os rolamentos internos do câmbio com a carcaça do câmbio. Ela ficou 20 anos desenvolvendo esse tipo de óleo aí, né? Eles até dizem que todo óleo é igual, você só o modifica colocando aditivos. Eu não sou químico, mas é uma coisa na literatura que eu lembro. E chegaram nesse tipo de fluido. Ele cria uma fina película entre os rolamentos e a carcaça do câmbio, evitando esse atrito e, ao longo do tempo, evitando também que esse rolamento fique soldado ali na carcaça e o câmbio pare. Eu imaginei essa aplicação aí, diante dessa sua explicação. Se eu me lembro bem, o nome desse fluido é ATF-TA. É isso mesmo. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Cara, era uma dor de cabeça para envasar esse óleo. Ele é rosa. Muito bonito, por sinal. Mas ele é muito, muito, muito fino. A viscosidade dele é muito, 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 muito baixa. Parece água. Na hora que você olha esse óleo, esse ATF-TA, ele parece água. Então, quando você envasar ele, você tinha que fazer todo o ajuste na máquina para não derramar, para não... Pra você ter ideia, quando eu visitei a fábrica da Chevron, eles resfriavam esse óleo, eles tinham um trocador de calor em cima da enchedora, muito legal. Eles resfriavam esse óleo para aumentar a viscosidade dele, para conseguir envasar ele bem. De tão fino. Levou muito tempo para desenvolver ele, muito tempo. E o que você estava falando do aditivo, né? A questão de óleo básico, né? O óleo básico, ele tem óleo básico importado, né? Óleo mineral, óleo sintético, tem um óleo leve, óleo pesado. Muitas vezes é uma mistura desses óleos, né? Para fazer o lubrificante. Uhum. Óleo mineral ou óleo o óleo sintético já é importado, né? Mas o óleo básico, ele é igual e os aditivos vão dando as diversas propriedades, mas existem vários tipos de óleo básico também, tá? Tá bom. Vários tipos.
Então, gente, tem um dos vídeos que eu acho bem legal, que ele mostra um exemplo da força viscosa em comparação com a força de pressão, considerando um mosquito voando e uma bola. Chegaram a ver esse vídeo já? É um dos vídeos, eu não sei qual que é. Não, chegou não. Então ele pega uma mosca e uma bola de futebol. E aí ele compara, né? Ele mostra que a força devido à resistência do ar aqui é muito alta e a força aqui devido à resistência do ar é baixa, né? E aí esse número de Reynolds, ele é uma relação entre força inercial, força de inércia e força devido à viscosidade. Reynolds muito grande significa que a gente tem um escoamento não viscoso. Para Reynolds pequenos, a gente já tem um escoamento viscoso, quer dizer que a viscosidade já tem o atrito aqui já é considerável. Aqui já não. E esse número de Reynolds é ρ, velocidade, diâmetro e viscosidade. Esse número aqui vocês vão calcular ele bastante daqui para frente. Vai ser importantíssimo para a gente. Aqui é o conceito de Reynolds com relação ao escoamento laminar e turbulento, para escoamento interno e para escoamento externo. Esses valores mudam, tá? Dependendo da literatura. E é o seguinte, eu imagino, estou imaginando, tá? Que já tem algumas pessoas aí, já tá pescando, fechando o olho. Tem uns que já não estão conseguindo prestar atenção em mais nada. Estou muito errado? Assistindo sua aula aqui, treinando para a prova de física. Daniel, estou errado. Assim, esse não significa que não está pescando ou não estou errado? Vou fazer o seguinte, até para não estragar também esse aprendizado autônomo de vocês, que é muito diferente quando vocês assistem a minha explicação, já tendo visto os vídeos. Vou fazer o seguinte, sexta-feira, às 19 horas, pelo menos de 19 até umas 19h40, mais ou menos, 19h30, vocês já vão ter visto os vídeos. Aí eu termino a aula, que eu acho que vai ser mais proveitoso para vocês, que aí vocês já vêm com a bagagem e não adianta eu ficar falando aqui sem vocês estarem prestando atenção. Norimar, tem alguma possibilidade de adiar essa atividade de segunda-feira? Porque, sinceramente, eu ainda não consegui pegar para estudar, estou sendo muito sincera. Eu estava até terminando um outro trabalho aqui antes da aula, antes de você eu tive a aula da Jaqueline também. Ô, Luísa, tem que olhar o cronograma direitinho, mas assim, esse sprint, ele tem muitos vídeos que eu coloquei para vocês, para assistir, sim, mas muitos desses vídeos vocês conseguem assistir com a velocidade um pouquinho mais acelerada, tá? E não são conceitos muito complexos assim, tá? Vamos ver na sexta-feira como é que vai estar o desenvolvimento de vocês. Tá. E na sexta-feira a gente conversa
É porque, para ser sincera, nem acho que ninguém do meu grupo conseguiu estudar ainda. Todos estavam reclamando sobre ter muito trabalho acumulado. Então a gente vai pegar agora. Uhum, entendi. Peguem agora e na sexta-feira a gente avalia. Mas é Beleza. importante que sexta-feira vocês cheguem com esses vídeos assistidos, para que até a aula renda um pouquinho mais, vocês tenham mais dúvida, mais participação. Sim, sim. Beleza. Beleza? Aí na sexta a gente conversa e avalia Tá direitinho. bom, obrigada. Nada. Pessoal, então é isso. Eu vou parar por aqui. Até que Professor, para eu vocês. cheguei um pouco depois, teve chamada aí? Quem está perguntando? Alan. Deixa eu ver a última chamada que eu fiz aqui, Alan. Se seu nome já está. Aqui, ó, já está aqui já, ó. Alan, Alexandre, Anderson, André, Arthur, Cícero, Daniel, Fabrício, Gustavo Fernandes, Gustavo Henrique, Ian, João Vitor, Jonathan, Kelvin, Luísa, Matheus, Nicolas, Lucas, Vinícius Borgatti, Vinícius Marques. Beleza, valeu, professor. Valeu. Pessoal, tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que não, por exemplo, nossas aulas não têm chegado aos 30 e poucos alunos. Eu queria que vocês avaliassem nos grupos de vocês como é que está essa participação aí, até me passasse, os líderes. Até para eu entrar em contato com as pessoas, conversar, ver o que está acontecendo. Ok. Dê uma olhada nisso aí para mim. Gente,